Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o transtorno dissociativo de identidade, conhecido como TDI, algumas pessoas falam como múltiplas identidades. Ele é um transtorno dissociativo e hoje nós vamos falar sobre isso. Fica conosco aqui até o final. Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz, eu sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka. Sem maiores delongas, eu quero trazer hoje aqui para vocês, afinal de contas, o que é esse TDI, transtorno dissociativo de identidade, que nas últimas semanas acabou tomando um certo foco na mídia, através de algumas polêmicas, reportagens. O pessoal aí tem falado um bocado sobre isso na internet. Mas afinal de contas, que transtorno é esse? Isso pode acontecer? Não pode acontecer? Será que depois de adulto eu posso desenvolver isso? O que pode acontecer comigo, né? Será que eu tenho TDI? Enfim, muita gente perguntando isso nas redes sociais, um alvoroço em torno disso. Mas vamos lá, gente. A verdade é que esse é um transtorno bastante raro, tá bem? E não só isso, como também um transtorno que é de difícil diagnóstico, tá certo, gente? Não existem assim muitos casos relatados, bem documentados, bem descritos. Existe também aí um desserviço, por assim dizer, né? Uma contrariedade aí que eu colocaria em relação a filmes, literatura, que muitas vezes tratam desse tipo de assunto da saúde mental como algo de super-heróis e vilões e algo mágico, né? Quando, na verdade, a gente está aqui falando de saúde, tá? Não tem nada a ver com magia, não tem nada a ver aí com o mundo da fantasia, que é muito divertido, é muito interessante, mas não cabe aqui a gente associar uma coisa a outra, certo? Isso dito, então, transtornos dissociativos, em geral, eles estarão relacionados a um determinado trauma que aquela pessoa passou. Tanto é que uma estatística que eu quero trazer aqui para vocês é que em torno de 90% das pessoas que foram diagnosticadas com o TDI, o transtorno dissociativo de identidade, são pessoas que passaram por abuso infantil, negligência, abuso de outros tipos, né? Eu vou cuidar aqui as palavras porque o YouTube ele segura, né, algumas palavras, né, gente? Mas você sabe aqui de tudo que eu estou trazendo, né? Então, situações muito difíceis, situações que prejudicam a saúde mental de qualquer pessoa, né? Bagunçam as emoções num nível traumático. Então, o que a gente começa a perceber? Não é como se a gente fosse eu acordei hoje, eu tô com uma outra identidade, né? O que está acontecendo comigo? A gente não vai por esse caminho aí da ilusão, né? Enfim, do que a literatura, os filmes aí podem acabar trazendo, tá? Isso aqui é um assunto sério e costuma aparecer após, né? Não é imediatamente após, mas costuma aparecer após uma pessoa ter passado, sim, por um período muito delicado, tá certo? Vamos então aqui trazer que transtornos dissociativos, em geral, eles têm o quê? A característica da dissociação. E dissociar significa o quê? Muitas vezes a pessoa relata que ela está dissociando e ela está relatando o que exatamente? Ela está relatando que ela não está sentindo como se tivesse parte do próprio corpo, ela está se sentindo como se ela fosse uma terceira pessoa, ela não lembra daquilo que aconteceu, né? A tal da amnésia, né? Isso tudo, gente, não é exclusividade do TDI. Porém, o TDI, ele como um transtorno, ele está dentro de uma categoria e é a categoria dos transtornos dissociativos. Quero apresentar para vocês aqui agora, então, passo a passo de quais são os critérios que constam na literatura científica, tá? Não é a literatura aqui, romance, uma história, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui então, gente, olha só. Tcharam, tô aqui com o meu quadrinho, né, o meu bloco de notas aqui do lado. E o primeiro critério, ele é o quê? A gente vai entrar em profundidade. Ruptura da identidade caracterizada pela presença de 2 ou mais estados de personalidade distintos, descrito em algumas culturas como uma experiência de possessão. Muito cuidado, né, gente, que aqui, quando a gente vai pensar em Brasil, né, e especialmente português, assim, o termo possessão, ele costuma ter um cunho religioso, né, um cunho que não vai caber aqui, tá bem? A gente tem que fazer uma diferença muito grande aqui
de uma experiência espiritual, uma experiência religiosa também, não é aqui, esse fator aqui não vai entrar no transtorno, tá bem? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seguindo aqui em frente, então, a ruptura na identidade envolve descontinuidade acentuada no senso de si mesmo. Isso aqui é importante, ó. A pessoa não se sente parte de si mesma, ela sente que algumas atitudes que ela tomou, ela nem lembra, ela nem reconhece como sendo ela, ou ela até se enxerga fazendo, ela se enxerga tomando certas atitudes, mas que não fazem sentido para ela, que ela não sabe de onde vieram, né? Olha só, senso de si mesmo, e de domínio das próprias ações, acompanhada por alterações relacionadas no afeto. O que é afeto? É o humor, né? É o que a pessoa está sentindo em termos de emoções naquele momento. No comportamento, ou seja, ela vai ter sim alterações de comportamento. Na consciência, o que é a consciência? É sentir parte de si mesmo, reconhecer as próprias atitudes, né? Tem uma interligação entre o ontem, o hoje, o amanhã, acaba havendo uma ruptura também ali, na memória, na percepção, na cognição e no funcionamento sensório-motor. Gente, realmente é uma ruptura enorme, tá? Aqui não é brincadeira, não é filme, tá bem, gente? Só que é muito sério e causa sofrimento. Por quê? Quando a gente vai analisar o que é um caso, né? A gente estuda assim, uma pessoa que passou por um TDI é uma pessoa que vai ter muita dificuldade de reconhecer coisas que fez, coisas que deixou de fazer, muitas vezes não se lembra, né? A parte da amnésia também está muito presente no TDI. Esses sinais e sintomas podem ser observados por outros, e aqui é importante, porque muitas vezes o próprio indivíduo não reconhece. Tem uma outra estatística trazendo que muitas vezes indivíduos homens, tá, não vão reconhecer os sintomas, vão diminuir os sintomas e terão um índice muito menor de diagnósticos, tá bem? Chamado falso negativo, ou seja, foi avaliado por um profissional, o profissional não percebeu que aquele indivíduo estava mascarando ou diminuindo os sintomas e não conferiu o diagnóstico quando deveria ter conferido, tá? Enquanto essa mesma estatística traz que mulheres muitas vezes vão se apresentar com quadros agudos de TDI, sintomas de flashbacks, tendo até mesmo convulsões, comportamentos impulsivos, às vezes até mesmo sofrendo ali o diagnóstico, né, o rótulo ali do transtorno bipolar. Só que tem que tomar um cuidado, porque quando a gente pensa em bipolaridade, a gente está pensando em algo que muitas vezes o humor da pessoa está ali por várias semanas alterado, e no TDI a gente vai ter alterações mais breves também. Não é como nos filmes, ou enfim, né? Aquela pessoa está mudando de identidade a cada minuto, a cada segundo. Não. Segundo a literatura científica, a gente pode observar rupturas e mudanças mais evidentes quando aquele indivíduo ele está assim sob um estresse emocional muito elevado, tá bem? Agora, não é a norma, não é assim a regra geral, bem? Ou relatados pelo indivíduo, nem sempre vão ser relatados pelo indivíduo, tá? Qual que é o outro critério? Lacunas recorrentes de recordação de eventos cotidianos, ou seja, a pessoa não lembra do que ela fez ontem, do que ela fez hoje de manhã, informações pessoais importantes, às vezes ela não lembra que ela teve um filho, não lembra que ela tem um marido, não lembra que ela fez a faculdade sei lá onde, que ela estudou sei lá onde, que ela trabalha sei lá onde, ou eventos traumáticos que são incompatíveis com o esquecimento comum, tá? Ou seja, a pessoa não lembra de um evento traumático, só que aqui que é importante, tá bem? Muitas pessoas escutam às vezes do TDI e pensam assim, é transtorno dissociativo, então é trauma. Se ela não lembra por causa do trauma, ou ela não lembra aquele trauma que é uma barreira do mecanismo de defesa, isso aqui, gente, calma, a gente está falando aqui de muitas informações que a pessoa que sofre com TDI não se lembra, tá bem? É muito além de não lembrar de um trauma, o que às vezes até a gente nem vai entender como um transtorno, tá bem? Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Isso aqui agora é padrão, tá? Nos critérios diagnósticos, porque você não pode, enfim, sair diagnosticando aí, né, sem que tenha aí algum prejuízo para a pessoa, tá? Porque eu não tenho muitos detalhes para trazer.
E aqui sim eu quero entrar em detalhes, né? A perturbação não é parte normal de uma prática religiosa ou cultural amplamente aceita, ou seja, a sociedade, a família daquela pessoa, o círculo daquela pessoa, tá bem? A gente não é diferente aqui, sei lá, a pessoa inventou uma religião, tá lá conversando com uma divindade, algo que ela criou, algo que ela desenvolveu ali com ela. Bom, a gente pode estar falando aqui de outros sintomas, tá bem? Mas não, se isso faz parte da religião da pessoa, faz parte da cultura da pessoa e está restrito àquele âmbito, tudo bem, tranquilo, tá? Sobre crianças não tem a ver com amigo imaginário ou jogo de fantasia, tá certo? Então, mais uma vez, gente, cuidado, tá? Por mais que o termo lá, inclusive está em livro técnico, né? Possessão não tem a ver, tá, com religião, tá bem? Isso não tem a ver uma coisa com a outra, tá? Às vezes tem pessoas que vêm assim, estão criminalizando, né, uma religião. Não, gente, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá certo? E os sintomas não são atribuíveis aos efeitos psicológicos de uma substância. Exemplo, apagões ou comportamento caótico durante intoxicação alcoólica, ou seja, pessoa que está muito alcoolizada ou alguma outra condição médica, convulsões parciais complexas, tá? Algum sintoma aí neurológico, tá? Então esses foram aqui, né, os critérios, né, que a gente pode levar alguém a ser diagnosticado então com o transtorno dissociativo de identidade. A gente já falou aqui causas, né? Não tem exatamente uma causa, mas muitas pessoas, né, quase mais de 90% das pessoas diagnosticadas passaram por negligência, por trauma, por algum abuso. Então, provavelmente algo está relacionado ao outro, tá certo? Por aqui, gente, tá fazendo sentido? Pausa breve pro merchan. Se você tá gostando do vídeo aqui, deixa o seu like aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bem? Porque eu quero agora mudar de assunto aqui e falar um pouquinho sobre o tratamento desse tipo de condição, que é sim uma condição muito complexa, tá, gente? E sim, o tratamento vai ser através da psicoterapia. E aqui, algumas pessoas podem parar e pensar assim, será que o psiquiatra entra também? Lógico que o psiquiatra entra, mas não existe uma medicação específica para o TDI. A pessoa toma aquela medicação e reduz as identidades, reduz aquilo lá. Não, gente, não tem a ver com isso. Muitas vezes a psiquiatria acaba contribuindo para casos em que a pessoa tem o TDI e ela tem outras condições, como por exemplo um transtorno de depressão, algum transtorno de ansiedade, e aí acaba o quê? Tomando medicações para essas condições, o que mais uma vez beneficia esse indivíduo, porque, como eu falei antes, a pessoa acaba tendo crises, né? Rupturas mais drásticas e sintomas mais evidenciados dessa condição vão ocorrer quando ela estiver sob estresse emocional. Então a pessoa está muito para baixo, está lá no fundo do poço de uma depressão, ou está muito ansiosa, angustiada, né, sofrendo ali com transtorno de ansiedade, vale a pena então que o médico psiquiatra acabe tratando essas condições, enquanto que a psicoterapia vai trabalhar especialmente no fortalecimento emocional desse paciente para que ele possa reduzir momentos e episódios dissociativos dele, tá certo? Então, aquelas lacunas de memória, aquilo lá não é meramente neurológico, tá, gente? Aquilo lá muitas vezes é um comportamento, por assim dizer, também é algo que o corpo recorre para poder lidar com dificuldades emocionais. Então, a gente vai ensinar esse paciente a poder voltar a si mesmo, poder chamar pelo seu próprio nome, poder se conectar com o próprio corpo novamente, para que esses sintomas dissociativos, quando eles vierem, eles vão vir, eles possam ser lidados de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais tranquila por esse indivíduo que muitas vezes nem reconhece, nem entende o que está acontecendo, tá certo? E eu quero agora, por último, falar para você sobre alguns exageros que os filmes acabam trazendo, né? E a gente teve aí um tempo atrás aí o tal do fragmentado, né? Que queria trazer ali, né? Até aquele indivíduo até busca, né, atendimento, né? Mas, gente, não tem aquela história de o indivíduo ele se enxerga como um homem extremamente forte, musculoso, ele tem aquela força, ou ele se enxerga então como uma criança, ele deixa de ter a força, né? Não é assim, tá bem, gente?
O indivíduo ele pode sim ter identidades, né, diferentes, em que ele se enxerga como mulher, ele se enxerga como criança, ele se enxerga como uma outra idade. Sim, isso é possível, tá? Agora, não vai causar que aquela pessoa ganhe força, né? Saia aí pelas paredes, né? Tudo aquilo lá tem a ver com um aspecto de fantasia, né? Um aspecto ali que não está relacionado, né? Um aspecto fictício que não tem relação com a realidade, tá bem? Agora, é lógico, sim, são pessoas que passaram por situações difíceis na maior parte dos casos e precisam de tratamento, precisam de acolhimento emocional, tá bem? Não fazem isso, essas mudanças de identidade por vontade própria, tá bem? Isso não é um botão que a pessoa aperta e ela muda de identidade, tá certo? Então, minha gente, nesse vídeo de hoje aqui trouxe para vocês aí os critérios científicos também, direto do Manual Diagnóstico e Estatístico, tá, dos transtornos mentais também, que é chamado DSM. Tá? Esse manual, ele é o padrão no mundo para a gente poder diagnosticar algum transtorno mental. E eu trouxe aqui exatamente como está nesse livro os critérios diagnósticos para o TDI, o transtorno dissociativo de identidade. Ao mesmo tempo, lembrando, ele não é um transtorno comum, ele é sim um transtorno raro e muitas vezes o indivíduo não buscará ajuda por conta própria e sim pelos amigos, pela família perceber que tem algo diferente, não está se lembrando, está mudando ali os gostos, as vontades, tem algo diferente acontecendo com aquela pessoa e acabam recomendando então que ela busque atendimento psicológico ou até mesmo marcam, né, para ela o atendimento psicológico ou psiquiátrico. Então, se você gostaria de saber mais sobre esse assunto, siga a gente nas redes sociais e se você tem sentido dificuldades emocionais, quer conversar com um psicólogo, eu vou deixar aqui então na descrição do vídeo os nossos links para você agendar a sua consulta com um psicólogo ou um psiquiatra aqui da Eureka. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!